Olá, bom dia, companheiros. Bem-vindos a mais uma reunião de pauta. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. Estamos na reta final aí das eleições e o Lula precisa tocar o terror nas ruas hoje. É uma coisa fundamental aí para a campanha ir à tona e para a gente poder mobilizar todas as pessoas em torno de Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Confira aqui nos programas as principais notícias da manhã de hoje, do dia de hoje. Eu queria, antes de mais nada, dar bom dia aí para toda a nossa bancada maravilhosa de todas as sextas-feiras aqui do Reunião de Pauta. Então, dar um bom dia em primeiro lugar para o nosso convidado especialíssimo de hoje, companheiro Vicente. Bom dia, Vicente. Bom dia, Tudo bem? Uriel. Oi, Isadora, bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia a todos os companheiros. Maravilha. Bom dia também para a companheira Isadora Dias, nossa convidada de todas as sextas-feiras. Bom dia, Isadora. Bom dia, Uriel. Bom dia aos companheiros aí que estão acompanhando já. Como convidada, eu vou pedir aí para o pessoal compartilhar o link, contribuir com o Super Sticker, com o Super Chat, para fortalecer a nossa TV, fortalecer o Reunião de Pauta. Maravilha. E bom dia também, nosso companheiro aqui de sempre, da bancada, companheiro Márcio Roberto. Opa, bom dia, Márcio. Bom dia, meus queridos. E é isso aí, vamos mandar vários Super Sticks, que hoje tem campeonato, Uriel? Hoje tem campeonato intergaláctico, interestelar de Super Stickers, né? Lembrar todos os companheiros que a sua contribuição vai diretamente para ajudar a nossa causa operária TV, né? Que é uma TV revolucionária, independente e que, diferente da Rede Globo, né, não é vendida aí, não controla o monopólio das redes de comunicação, né, dos meios de comunicação, e faz um trabalho revolucionário. Né? A gente sabe muito bem que o PCO não tem tempo de TV, mas a gente tem a Causa Operária TV, né, uma forma de combater todo esse monopólio de imprensa. Então é muito importante que os companheiros contribuam, principalmente nessa reta final das eleições. E hoje quem que vai escolher o Super Chique? Isadora ou Vicente? Temos dois candidatos. A Isadora que vai escolher, porque hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, companheiros. Hoje eu vou até despedindo dos colegas. Se de repente eu sumir, é porque eu tive que ir embora. Hoje está tendo um evento e eu estou organizando o evento. Começa às 10 horas na faculdade, então eu tenho que estar lá. Como eu moro aqui pertinho, é fácil. Ontem foi mal legal, o Márcio foi lá, a Marília declamou poesias, foi um final de tarde fantástico. Ah, legal. O Chico foi. Eu senti falta de vocês. Senti falta da Isadora, do Uriel. Eu estava com outras atividades. Gostaria muito de ter ido. Não, foi bem legal, né, Márcio? Foi ótimo, foi uma maravilha. Né? Um alto nível, assim, né? Pessoas principiantes, outras pessoas já tinham lançado vários livros, né? E tinha até um cara famoso lá, foi muito bom, mas aquele lá da poesia do México, ele é conhecido, né? Todo mundo gostava dele. O Horácio Costa. Aí, ó, muito bom. Perfeito, depois a gente pode comentar mais um pouco sobre como foi ontem, como que todo mundo faz para participar. Eu queria só, além de relembrar os companheiros de contribuírem, né, lembrar os companheiros de fazer o que a Isadora falou. Compartilhar esse vídeo em todos os lugares possíveis. Isso é muito importante para a gente driblar o algoritmo do YouTube, né, que busca esconder o nosso, além de banir todos os nossos canais, né, que busca esconder o nosso vídeo, que busca tornar essa TV aquilo que ela não é, né, uma TV escondida e tudo mais, só que nós somos muito famosos, né, nós somos celebridades aí dentro da esquerda, então é muito importante que os companheiros ajudem a gente a compartilhar esse vídeo. E além disso, de esmagar no like, para esse vídeo bombar aí e ser recomendado para todas as pessoas. Então vamos começar, companheiros? Queria começar com a charge do dia. Tem como a produção passar aí? A charge de hoje? E aí, Márcio, o que você acha dessa charge? Essa charge é legal, né? A gente viu nos últimos dias aí um acontecimento desse tipo aí. Você chegou a ver, Vicente? E o que representa aí? Você viu algum fuxico sobre isso? Qual que é o fuxico, Márcio? Não, a gente viu nas últimas declarações do Ciro Gomes que ele está aí para atacar duramente o PT e favorecer o próprio Bolsonaro, né? Ele não... O pessoal está colocando esse tipo de análise aí agora, né? Que não é nem para apoiar a Tebet, já é diretamente o Bolsonaro. É uma charge ótima, né? Ele tá lá criticando o PT, pelo menos essa é a realidade, né?
É, O Ciro, é verdade. O cara é bom, né, Mário? Parabéns, Mário. Bem legal. Expressou um sentimento aí no setor da esquerda que acha justamente isso aí. Mostraram lá uns trechos do Ciro Gomes, uma entrevista assim patética que ele deu, né? E eu cheguei a acompanhar alguns dissidentes do próprio PTT, né? Com cartas assim de repúdio ao Ciro Gomes, né? Quer dizer, o cara não está sendo aceito nem no próprio partido, né? E tá aí assim, quem é Ciro Gomes, né? O que ele está fazendo, né? Quem é esse cara? O pessoal aqui do chat já tá revoltado contra o Ciro Gomes, né? E a gente percebe que a cada dia que passa ele se torna mais aí um discípulo do próprio bolsonarismo. Uma engrenagem do golpe de Estado, como a gente já vem denunciando há muito tempo. Cada vez mais a função dele é atacar o PT e seguir as ordens aí do Bolsonaro, dos golpistas, de quem quer que seja necessário aí para cumprir as demandas da burguesia. Ele devia ter um Já- pouco já- de vergonha na cara, não é verdade? Ele é um cara que se diz de esquerda. Quem esse cara pensa que é, né? Não é verdade. ele tá desesperado, né? Por isso que ele tá atacando mais o Lula. Ele teve uma entrevista que ele falou que você tem que tomar cuidado de andar com a carteira perto do PT. Então, veja só, ele não tem... Tá acusando aí o PT, os petistas, escancaradamente, de serem ladrões de carteira. Então, quando você estiver andando com alguém do PCO e do PT, você toma cuidado, porque vão roubar ou o seu celular ou a sua carteira. Exato, é verdade. Não, Não, é melhor. olha o tipo de acusação que o cara tá. Olha o nível de discussão política do Ciro Gomes. Vão bater a sua carteira. Exato. Exatamente, olha o nível, né? O pessoal devia ficar preocupado de não queimar totalmente seu filme e sua imagem andando do lado do Ciro Gomes, né? Porque você vê o nível que ele desce. Bom, agradecer aqui os super stickers dos companheiros, começaram a mandar aqui para Isadora escolher. Teve o super sticker do Marco Antônio Pereira de Matos, que mandou uma carinha apaixonada. Teve o super sticker do LC29, muito obrigado, companheiros. 2 palminhas aí, batendo palma pro nosso programa. Angelina Dias mandou um coração, ó, mudança de humores aí da companheira. Geralmente manda uma cara bufando. O Sou Eu mandou um hipopótamo fazendo um drift com a cadeira dele, assistindo o nosso programa. E o Marco Antônio Pereira de Matos mandou um superchat. Falou o seguinte: esse Ciro já encheu o saco. De fato. E essa vai ser provavelmente a última eleição dele, né? Porque o cara tá saindo mais sujo do que ele entrou. Se antes ele já tacavam lixo nele quando ele falava no carro de som, imagina agora. Nossa. Imagina depois dessas eleições. Mas bom, vamos lá. Eu queria que a gente discutisse aqui sobre, companheiros, as atividades do PCO. A gente está realizando centenas de atividades de distribuição de materiais, de reuniões em todos os lugares do país e no exterior durante a campanha eleitoral. Que mesmo aí com o nosso fundo eleitoral bloqueado pela maior parte da campanha, o PCO não arregou, né? O PCO está nas ruas, está fazendo sua campanha, as atividades. O que você acha, Márcio? Onde é que é essa atividade? Opa, vamos lá. Isso aí é em Campinas. Aí já é no metrô, né? Sapopemba, aqui em São Paulo. São milhões de panfletos, né? O pessoal distribuindo nas estações de metrô, nas ruas. Aí já é olha aí um monte de material. Isso aí só nessa semana. Aí numa fábrica, né? Estamos indo cedinho em várias portas de fábricas levar o nosso programa. E aí o pessoal continua pelo centro de São Paulo fazendo essa brilhante panfletagem, né? Olha que coisa. Você tá vendo, Isadora, as fotos? Eu tô, tá? Tem muita atividade. No centro, ó. Lá no MASP, na Paulista aí, ó. Tá todo vapor as panfletagens. E é muito legal porque o pessoal recebe nosso material, comenta que é diferente, porque a gente está entregando um panfleto que tem o programa do partido. Então, o pessoal dá uma atenção. Ou essa foto que apareceu com o rapaz, eu e o rapaz e a Júlia, a gente estava panfletando ali no Metrô Saúde, e aí ele veio conversar com a gente, falou que conheceu o PCO pelo programa Literatura e Revolução, e aí ele ficou lá panfletando.
pegou material com a gente e panfletou. Então, você vê, é uma campanha de fato popular. E onde que alguém da população ia parar para panfletar para um partido se ele não tivesse, de fato, uma identificação com esse partido? Porque a gente sabe, ou, às vezes o pessoal até vem conversar com a gente pedir emprego, né? Que eles acham que a gente está trabalhando. E aí a gente explica que nós somos militantes, que a gente está fazendo a panfletagem para divulgar o partido. O pessoal até se admira, né? E no caso de quem é próximo ao partido, faz questão aí até de participar. E fica aí o convite para os companheiros que acompanham o partido participar das panfletagens. Porque, de fato, o nosso material não é só um material eleitoral para divulgar aí candidatos individuais, nem nada disso. É para divulgar o programa do partido. Exatamente. Então, as panfletagens em Goiânia, né? A gente foi em várias comunidades, passou por todo o centro de Goiânia. Aí tem mais panfletagens em São Paulo. Eu acho que isso que a Isadora comentou é fundamental, né? Porque nossas panfletagens são por Lula presidente, mas também por um governo dos trabalhadores e por um partido que, de fato, seja um partido operário, um partido revolucionário. Então, sempre que a gente panfleta, a gente está fazendo contatos, está divulgando o nosso partido, está chamando mais companheiros para a luta. É uma coisa fundamental, porque a gente sabe muito bem, né? O Lula ganhando ou o Lula perdendo, a gente sabe que o jogo não está decidido, né? Trabalhando com ambas as hipóteses, vai ser um momento de muita luta, né, daqui para frente. Bom, e você, Vicente, o que você acha das atividades? Você sabe, Uriel, às vezes o pessoal liga para mim, me chamando para as atividades. E eu não posso ir, né? Vocês que me conhecem assim, sabem que eu não ando direito, assim, então eu não consigo ficar muito tempo de pé, muito tempo sentado, tenho que ficar lá o tempo inteiro fazendo algum tipo de movimento com a perna e esse tipo de panfletagem assim acaba me desgastando muito, né? Mas eu admiro bastante, sabe? Eu lamento muito. No final do ano, né, eu vou fazer uma operação, aí eu acho que eu vou voltar a andar com mais fluência, né, mais facilidade. Aí eu quero participar dessas panfletagens, sabe? Mas eu e a Isadora, nós vamos fazer uma panfletagem lá na faculdade, não vamos? Lá na USP? Vamos. A gente tem feito bastante panfletagem lá na USP e é interessante que quando a gente está lá, principalmente na fila do bandejão e tal, algumas pessoas, alguns estudantes não se interessam porque acham que é só mais um panfleto eleitoral. E todas as vezes que eu falo, leva para conhecer o programa do partido, o pessoal recebe. Inclusive, ontem mesmo, numa panfletagem, 3 bolsonaristas pegaram o panfleto do partido. Porque um falou assim, não, eu sou bolsonarista. Aí eu falei, não, mas tudo bem, você pode conhecer o programa do partido. A gente, inclusive, defende o armamento. Aí ele olhou assim e pegou o panfleto. Aí teve um outro também que falou que era bolsonarista. Eu falei, não, leva para conhecer. Tem bolsonaristas que conhecem o programa do partido e vê que a gente defende o Brasil de verdade e tal. Aí o cara pegou. E aí também passou um outro que falou, eu não sou lulista, porque ele viu que tinha a foto do Lula, né? Eu falei, não, tudo bem, companheiro, a gente também não é lulista, a gente defende o Lula por uma questão política. Leva para conhecer o nosso programa, que é diferente do PT, inclusive. Aí o cara pegou. Então, assim, é muito... Pessoal, de fato, o nosso material possibilita que você interaja com as pessoas. E é engraçado, teve uma hora também que estava conversando com um rapaz, que ele falou, não é Bolsonaro, né? Eu falei, não é não. Aí o outro cara ouviu assim, falou, Bolsonaro? Aí a gente falou, não, é o PCO. Ele, o PCO e tal. Aí começaram a conversar sobre o PCO, sobre o Fora Bolsonaro. Aí teve um cara que passou e falou assim, é isso mesmo, Fora Bolsonaro. Então, assim, é uma atividade de interação mesmo. E tem sido bem legal. Maravilha. Bom, eu queria, Vicente, que você comentasse um pouco sobre como foi essa atividade ontem, né, que você começou a comentar outras atividades aí que o partido tem feito, mesmo durante a campanha eleitoral, né? A gente busca aí participar de todas as atividades possíveis, né? O PSOL é um partido que não para. Foi bem legal mesmo. Eu queria comentar duas coisas assim, né, a respeito da USP, né? Eu acho que o fato mais importante da semana passada foi o que aconteceu na terça-feira. Na terça-feira, os estudantes eles paralisaram, né, o portão 1, por causa do seguinte, né? Quando você acompanha as notícias que a USP fornece, sei lá, primeiro, as faculdades assim estão quase todas no ranking mundial em primeiríssimos lugares. Isso faz tempo, né? A nossa universidade, já que a gente está falando das questões do Brasil, ela é uma universidade fantástica. Apesar de todos os problemas que ela tem,
de uma administração de direita, vamos falar sério, de extrema direita, né? Apesar da gente ter uma série de problemas assim, de representatividade, uma coisa que é importante, que tem que ser dita, é o seguinte: quaisquer problemas que a universidade tem, a Universidade de São Paulo, isso só vai melhorar a hora que houver eleição direta para reitor. Porque qual é o problema que houve aí na terça-feira, por que o pessoal se mobilizou? Porque apesar, né, da reitoria adorar dizer, olha, estamos aqui, somos premiados, sim, isso eu acho que tem que se colocar. Mas tem que colocar também o seguinte, que essa reitoria não dá a menor bola para os estudantes. O CRUSP está abandonado durante a pandemia, ele foi completamente abandonado, é uma gestão, eles não são incompetentes, é uma gestão incompetentíssima, eles não sabem o que estão fazendo. E eles vieram com um papo furado de que eles são sérios, de que agora não são sérios não, sabe? Eles são essa palhaçada que vocês estão vendo. Na hora de falar que está ganhando prêmio, tudo bem, mas na hora de cuidar do estudante, porque eu não sei de onde eles acham que vem esses prêmios. É um professor, esporadicamente, que apresenta um trabalho? Não é, são equipes de estudantes que vão desde a graduação, desde o primeiro ano, até o último ano do doutorado. Então, quando o cara fala que ganha um prêmio, ele pode até colocar a cara dele ali, mas tem toda uma equipe por trás, sabe? E essas equipes são majoritariamente formadas de funcionários e de estudantes, que não têm representatividade alguma. Aí o que acontece? Quem escolhe o reitor na USP é o governador. Por mais que venha com essa palhaçada de lista tríplice, que os professores escolhem, é o governador. Então, se ele quiser escolher alguém que nem está nessas listas, ele pode. Então, o que tem que ser dito é o seguinte, tem que ter eleição direta para reitor, né, urgentemente, e essa conversa todo mundo evita. Vê se tem algum professor, algum diretor de faculdade falando em eleição direta para reitor. Vê se o senhor Carlotti está falando em eleição direta para reitor. Vê se a vice-reitora, a dona Maria Arminda, está falando sobre eleição direta. Nem ela foi eleita diretamente. Eu tenho os resultados da eleição dela quando ela foi diretora da Faculdade de Filosofia. Para vocês verem a fraude eleitoral que aconteceu. Eu tenho os dados, sabe? Seria até legal fazer um debate com essa senhora e perguntar como é que ela aceitou ser diretora, sendo que ela perdeu a eleição. Ah, só que o voto dos alunos e o voto do funcionário não conta. Então, que papo furado é esse? De democracia, de reitor que está promovendo a universidade? Não está promovendo, não. Eles são desordeiros, eles são funcionários do governo, eles não têm compromisso algum com a comunidade estudantil, com a comunidade dos funcionários, e muito menos com a dos professores. Eles podem até simular isso daí, mas eles não têm esse compromisso. O compromisso deles é com a burguesia, não é com a comunidade estudantil. Então, o único dia que isso pode começar a melhorar é quando houver eleição direta. Quando o reitor tiver que apresentar uma carta-programa, ele tiver que ter um compromisso com os estudantes, com os professores de verdade, não com os pelegos que estão aí apoiando esses caras. E com os funcionários. E com a possibilidade de um aluno e um funcionário poder ser reitor. Porque esse é um cargo político, ele não é um cargo acadêmico no sentido de que você vai ser um professor orientador, que você tem que ter uma experiência com esse ou com tal conhecimento, sabe? Às vezes eu vejo representantes do DCE, representantes assim de centros acadêmicos que teriam muito mais competência, teriam muito mais conhecimento dos problemas da universidade do que esses reitores que estão aí, que são fantoches, eles são bonecos da burguesia de São Paulo. Teria que ter uma estatuinte já na USP, sabe? E que isso fosse assim, administrado por professores, alunos e funcionários. E não fazer assim, fica um reitor, que é um palhaço escolhido pelo governador, e o que acontece? A representatividade dos funcionários é nenhuma, a dos estudantes é 1 ou 2. Imagina um conselho universitário em que a representação discente é 1, 2, 3 alunos. E tem mais representante da burguesia lá do que dos estudantes. Então, o que está acontecendo, né? Então, acho que tem que ficar isso claro o seguinte, é uma grande universidade, apesar dos reitores, apesar desses diretores, dessa administração, que é totalmente legítima. Nenhum deles foi eleito. Então, eu queria deixar aqui, assim, essa notícia, sabe? E dizer, assim, que eu lamento muito que, apesar de todas essas conquistas que a universidade tem, né, poucas delas são revertidas, né, para a comunidade, e a comunidade estudantil, a comunidade dos funcionários não tem participado disso daí executivamente, porque para carregar o piano é a gente que carrega, aí aparecem esses caras aí falando, olha, a USP tem esse prêmio não, quem ganhou o prêmio foi a gente, não foi o reitor, não foi a universidade,
Foram esse professor, aquele aluno, aquele funcionário. É isso aí, queridos. Passo a palavra para vocês. Tá certo, Vicente. Só gostaria de destacar essa questão da administração da universidade, que a JR defende um governo tripartite para as universidades, ou seja, seria aí administrado pelos alunos, professores e funcionários, que é a maioria da universidade. E esse setor não participa aí das decisões, da administração das universidades, e aí a gente chega na situação que está o CRUSP, que é a moradia estudantil da USP, que está ficando sem água. São aí centenas deve chegar a casa de milhares de apartamentos, que o pessoal ficou sem água. Então, é uma situação assim, não faz sentido, né? O pessoal gosta de falar que a USP, apresentar aí a USP como a melhor universidade, mas aí os próprios estudantes que precisam morar na USP para estudar estão sem acesso à água. E não é que ficou uma tarde sem água, não é, Isadora? É uma semana sem água. São semanas. Eles ficam semanas sem água, aí, acho que quando eles abrem, é por um período, tem um período que eles fecham o acesso, a disponibilidade da água. É uma coisa assim, a gente está falando, já que eles gostam de falar, da melhor universidade do Brasil. E o pessoal está sem água. Em São Paulo, que também a gente não está falando aí de nenhuma cidade que não teria capacidade de fornecer água por outras questões. Estamos falando de São Paulo. Mostra que tem um total descaso com os estudantes. E com os estudantes baixa renda, porque quem mora nesses apartamentos são estudantes pobres, que precisam morar nesses lugares para conseguir estudar na USP. Então, mostra aí que é um total descaso com a permanência dos estudantes pobres. O que fortalece aí, né, a questão de que a universidade pública não é feita para quem não tem dinheiro, né? É para quem consiga pelo menos ter acesso à água. Passa lá pela Marginal Pinheiros, né, e vê lá a raia olímpica da USP, né, que ela foi colocaram assim, um vidro, né, para ficar tudo transparente. Só que aquilo vive rachando, então vou ter que trocar aquilo. O dinheiro que foi gasto com aquilo é enorme, tá certo? E a questão é o seguinte, e aí, como é que vai ficar? Quer dizer, dinheiro para fazer esse tipo de palhaçada, veja bem, gente, será possível que não tem... Você consegue fazer um foguete e mandar assim, uma nave para os confins do universo. Será que você não tem um engenheiro que chega e fala, olha, desculpa, moçada, mas isso não vai dar certo? Não vai dar para colocar esse tipo de vidro, porque vai quebrar, vai ter esse problema, aquele... Sabe o que eu fico pensando? Eu acho que eles sabem que tem todos esses problemas. Eu acho que isso é desvio de dinheiro, eu acho que isso é uma forma de você ficar gastando dinheiro público e ficar assim, desviando esse dinheiro para coisas inúteis, sabe? Então, eu acho que tinha que ver todo mundo que teve a ver com esse muro, do governador ao engenheiro, e aí, moçada, que papo é esse? Que muro é esse que não funciona? Vocês não sabiam o que ia rachar? Não é? Que engenheiro é você? Não é? Que espécie de reitor aprovou esse tipo de coisa? Que governador, assim, que está tomando conta do Estado, permitiu que esse tipo de coisa acontecesse? Então é um descaso muito grande mesmo. Você assim, ficar gastando dinheiro, uma verba pública, com uma besteira. E aí os estudantes ficam sem água. Gente, é o seguinte, o estudante que mora no CRUSP, aquilo lá não é um condomínio burguês, não é Alphaville, sabe? Os prédios, assim, às vezes fica sem limpeza, fica sem água. As pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo. Não são apartamentos de luxo, às vezes moram 3 estudantes em apartamento que era para morar apenas 2, sabe? E fora, assim, a questão de segurança, a questão dessa questão do banho. Pensa bem, moçada, ficar sem água não é só para tomar banho, é para cozinhar, para fazer um monte de coisa, sabe? Então eu queria sugerir para esses estudantes, vão lá na casa do reitor quando falta água. Aí quem sabe o reitor eles tomam banho lá. Chega lá com a roupa suja, com a louça suja, e fala, a gente veio lavar, porque com certeza na casa dele não está faltando água. Ah, com certeza. Na realidade, eu temo a dizer que não é nenhum descaso com os estudantes. É que tem um objetivo crucial aí da burguesia de destruir o ensino público, de expulsar os estudantes pobres das universidades.
Por isso a necessidade da gente travar essa luta, formar os comitês de luta estudantis na USP, como a gente está formando, né, e lutar aí por Lula presidente, por uma luta política. Né? Isso é uma questão fundamental. O reitor, escolhido pelo Dória, pelo Bolsonaro, o interventor, etc., não vai fazer nada pelos estudantes. Quem vai fazer alguma coisa são os próprios estudantes. Isso aí. Queridos, eu vou me aproveitar, vou me despedir de vocês, tá bom? Eu vou ter que ir lá para a faculdade continuar, porque a gente fez essa semana lá um festival de literatura, né? E ontem foi mal legal porque a Marília, né, nossa companheira da JR, ela teve lá, participou, ela também escreve, né? E aí encontrei o Márcio, o Chico, foi um dia bastante agradável, né? A gente passou uma tarde lá falando de literatura. E então é isso aí, gente. Vou dar um bom dia para todos. Bom dia, Uriel. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lembra Isadora. de chamar todo mundo para lutar por Lula presidente, Vicente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Queridos, Tchau, Vicente. bom dia a todos. Até mais. Obrigada. Bom, vamos falar agora rapidamente, Isadora, sobre o carnaval. Né? Vai ter carnaval agora, antes das eleições? Qual que é a notícia? Olha só, gente que teve um carnaval meio capenga esse ano, né? Todo boicote ao carnaval, mas tem blocos aí se organizando em mais de 20 cidades para fazer nesse próximo domingo um Carnalula. Então, seria aí manifestações carnavalescas, pedindo aí, fazendo campanha em torno da candidatura do Lula. 175 blocos já confirmaram participar desse Carnalula. Aí, aqui em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, em Brasília também tem blocos confirmados, Belém, Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, Belo Horizonte e Ouro Preto. E no Rio de Janeiro vai ser a concentração às 13 horas no Largo da Glória. Aqui em São Paulo, no bairro 10 e 13, no bairro do Bexiga, na rua 13 de Maio. Depois vai ter, ao meio-dia, o cortejo vai sair em direção à Avenida Paulista e os blocos se reunirão lá no Trianon. Às 13 e 13 também vai ter um cortejo na Pompeia. E às 14 e 13 está previsto aí blocos em Pinheiros. Belo Horizonte também terá na Praça da Liberdade às 13 e 13. Em Vitória, os grupos vão se reunir às 15 horas na Escadaria da Piedade. Vai ter aí carnaval em várias cidades. Acho legal a iniciativa, tem que mobilizar mesmo, e o carnaval é uma atividade, apesar de ser uma atividade de diversão, é uma atividade política, tanto que esse ano eles tentaram aí boicotar o carnaval justamente para que o carnaval do início do ano não fosse um carnalula, porque a gente viu que as expressões aí pelo Fora Bolsonaro, elas se massificaram justamente no carnaval. Então, eles estavam querendo impedir, mas acho muito legal aí os blocos irem às ruas aí por Lula presidente. Exato, né? Você vê que é uma iniciativa dos próprios blocos. Sim, sim. Não é que a campanha do Lula está organizando carnavais aí, as baterias em todo o país. Não, pelo contrário. Os próprios blocos sentiram a necessidade de ir para a rua, né? Na ausência aí de uma campanha de rua, os blocos vão para a rua, que é uma iniciativa que pode contar que o pessoal vai estar lá, né? Sim, sim. Vão levar os panfletos, levar os materiais. Exatamente. Bom, companheiros, vamos rodar a vinheta aí dos contatos imediatos de terceiro grau, para a gente falar aqui do nosso tema destacado de hoje. Pode rodar, produção? Contatos imediatos de terceiro grau. Quem foi abduzido essa semana, Márcio? Opa! O abduzido dessa semana é uma figura bastante interessante, né? Ela chegou a destacar no ano de 2000, ali perto quando estava tendo um processo golpista ali para ter o impeachment da Dilma, ele fez declarações de que o imperialismo japonês e outros imperialismos não queriam o impeachment da Dilma, né?
E aí ele ficou conhecido como uma pessoa que não tinha a menor noção do que estava acontecendo, porque o impeachment não só não estava em andamento, como ele aconteceu. E agora ele está apoiando o Lula, o companheiro Valério Arcari, companheiro do PSOL. Ele era do PSTU, saiu do PSTU, fundou o Partido Mais, o partido fracassou e todo mundo que era do Mais, do grupo dele, entrou no PSOL. Eles agora estão no PSOL e o PSOL está apoiando o Lula e ele está fazendo uma sugestão que os petistas devem se preparar para sair na rua no dia 2 de outubro à noite. Porque Lula vai ganhar as eleições no primeiro turno e Bolsonaro vai dar um golpe. Então, tem que estar no dia 2 à noite, todo o povo que defende o Lula precisa sair nas ruas, né? Ele não faz referência a sair na rua hoje, né? Ele não... Tudo bem. Mas aí é o Valério Arcari, né? O nosso abduzido de hoje, falando que temos uma nova tentativa de golpe por parte do Bolsonaro e que os petistas precisam sair às ruas. Não hoje, nem amanhã, mas depois das eleições. É o golpe do 7 de setembro? Não, é aquela coisa, né? Se de fato, né? Tudo bem que a gente não concorda nem um pouco com essa análise, né? Mas se de fato tem um golpe articulado pelo Bolsonaro, pelas Forças Armadas, por que esperar para sair nas ruas no dia 2? Né? Por que não sair às ruas agora? Tocar o terror nas ruas agora? É uma coisa fundamental para fazer a campanha do Lula, como a gente vê aí a iniciativa dos blocos de carnaval. Né? Fica aquela coisa super estranha. Além da pessoa ter essa consideração de que, não, vai ter golpe do Bolsonaro, o Bolsonaro não vai aceitar o resultado aí das eleições, ele não chama as pessoas para irem para a rua agora. Chama as pessoas para defender a democracia das eleições, caso o Lula ganhe no primeiro turno. Como se o Lula fosse ganhar no primeiro turno. É importante a gente colocar isso daí, né? Porque a campanha até agora não deslanchou. E justamente por causa desse espírito aí, que é promovido por toda a burguesia e é abraçado pela esquerda, de que vamos esperar as urnas, vamos esperar as eleições chegarem, né? Vamos esperar o resultado sair, porque no voto as pessoas vão votar no Lula. Nem precisa fazer campanha. O Lula vai ganhar de qualquer jeito, é Lula ou nada e tudo. É um negócio não só inocente, né? Como se o pessoal... As urnas sempre dessem Lula e tudo mais. Como, né, toda a história sempre foi assim. Mas, além disso, é um negócio para destruir as mobilizações. É o que a gente vê aí, esse pessoal da esquerda fazendo. Sim. E eu queria só comentar que, assim, a campanha do Lula, ela dá margem para que o pessoal... os bolsonaristas, a extrema-direita, diga de fato que se o Lula ganhar, não reflete uma verdade. Porque a gente tem comentado, né, a questão das manifestações dos comícios do Lula, que têm sido comícios super burocráticos. Você chega lá, você tem que ser revistado pela polícia. Eu estive presente no comício do Lula em Curitiba, e assim, na hora que a gente estava chegando, tinha uma fila quilométrica para o pessoal entrar mais próximo ao palco. E aí, tipo, a Rota estava lá participando da segurança. Então, quem é militante de base mesmo não quer ir numa manifestação para ser revistado pela Rota, não quer pegar filas quilométricas, é um negócio para desmobilizar. E aí o que acontece? O Bolsonaro pode pegar as imagens das manifestações que ele fez, que de fato foram manifestações muito grandes, pegar essas manifestações do Lula, que estão com um público muito abaixo do que o Lula poderia mobilizar, e falar, ué, cadê para as pessoas que votaram no Lula? E tanto que eles já estão... A própria... a imprensa burguesa está fazendo isso, porque um dia eu estava assistindo a TV e na hora que eles foram falar do Bolsonaro, eles mostraram o Bolsonaro nos atos com as manifestações gigantescas. E aí, na hora que eles foram falar do Lula, eles mostraram o comício do Lula lá em Taboão, que foi um fiasco, porque é um lugar super longe, também fizeram toda essa questão burocrática para o pessoal entrar, teve gente até que foi embora, não quis ficar lá na fila.
E aí, de fato, dá margem para que o Bolsonaro fale aí que, de fato, o Lula não representa esse apoio. O que, na verdade, o que está acontecendo é que a campanha do Lula está sendo totalmente boicotada. Tanto que eu vi que vai ter o último comício do Lula, eles estão fazendo propaganda do último comício do Lula no dia 24, no Itaquera. Tudo bem, acho certo fazer foi um comício em Itaquera, é um lugar muito popular. Mas aí eu falei, mas e o comício na Avenida Paulista? E o Lula não vai fazer comício na Avenida Paulista. Veja só, a Paulista é um lugar conhecidíssimo por concentrar bastante pessoas. Tanto que eu lembro que antes do golpe o Lula fez uma atividade lá que lotou espontaneamente. E eles não querem fazer na Paulista justamente porque seria um ato muito grande. E aí mostraria que, de fato, o Lula tem apoio. Então, você vê, a própria campanha está dando essa margem a esse tipo de discurso, mas aí o pessoal está nessas maluquices. Não, dia 2 vai ter o golpe, então no dia 2 a gente vai para as ruas, não agora. Não vamos encher a Paulista, não vamos fazer um comício gigantesco na Paulista e mostrar que o Lula tem apoio popular. E, finalmente, se você também não está mobilizando as pessoas agora, como que você vai mobilizar se tiver mesmo um golpe, como eles ficam falando? Eles propõem o mesmo erro de 64, né? Em vez da esquerda chegar e lutar contra o golpe antes dele acontecer, tentaram fazer depois que o golpe já tinha acontecido, né? Quem fez ainda. É uma palhaçada. Esse aqui é da revista Fórum, né? Ele faz uma grande explicação e ele defende as instituições. E o debate dele não é baseado assim que tem militantes nas ruas panfletando e ele vê que tem uma gigantesca aceitação de Lula. É baseado nas pesquisas eleitorais, né? E ele chega ao cálculo aqui de que Lula poderia ter 50% dos votos e se Ciro Gomes, 2% de quem vota no Ciro Gomes migrar para o Lula, Lula vai ganhar no primeiro turno, né? Então é essa a explicação dele. E para isso a gente tem que sair nas ruas para festejar a derrota do fascismo e a vitória do Lula, já dando ênfase para a defesa contra o golpe, né? Você não sai para fazer campanha pelo Lula, né? Você sai para festejar porque o Lula já ganhou. Um negócio muito louco, né? Assim é fácil, né? Assim é fácil. Olha aqui, vamos ver Mas, aqui. bom, Só uma coisa, posso só ler uma coisa que ele fala para o pessoal pode. não achar que a gente... Em última análise, será um fator decisivo. Na própria noite de domingo do dia 2 de outubro será indispensável ir às ruas para celebrar a derrota do fascismo e defender a vitória do Lula. O papel da esquerda nesse cenário terrível, mas previsível, será vital. Oxalá fosse possível a vitória em primeiro turno e uma transição sem terríveis turbulências, mas não é. Precisamos de um plano A, de um plano B e até, por segurança, de um plano C. Preparemos-nos para a pior hipótese. Não podemos deixar escapar a vitória nas urnas. Muita gente sofreu demais para que ela fosse possível. Nossa, aqui já é no futuro, né? Muita gente sofreu demais para que a vitória do Lula fosse possível. Isso aqui já ele falando no dia 2 à noite lá, né? Ele tem certeza que o Lula vai ganhar. Mas, bom, queria agradecer aqui o superchat do companheiro Márcio Roberto Oliveira. Façam como ele, basta mandar R$1 aí pra gente, que você já participa da sua competição de super stickers, né? Que nem o companheiro Miguel Antônio de Matos, que mandou aí um super sticker de um hipopótamo dando joinha. A companheira Silvia Mirro mandou um videogame falando Critical Hit, né? Ataque crítico. Que mais? Marco Antônio Pereira de Matos mandou um superchat, né? Falou pra gente perguntar pro Valério Arcari o que ele estava fazendo no 7 de setembro. Né? Eu sei. O Bolsonaro levou aí um monte de pessoas às ruas. Ele tá embaixo da cama. Embaixo da cama? É uma boa hipótese. Né? Fugindo do golpe das velhinhas do Bolsonaro. É. Mas, bom, aqui a gente tem, companheiros... ainda. Daniel, só mais um agradecimento, pode ser? Pode, Tem um claro. pessoal que mandou Pix. Ah, quem mandou Pix? Tem a companheira... quem me informou aqui, uma das pessoas que me informou aqui foi a companheira Ana Rodrigues. Vou dar um abraço. Ela falou incentivo ao trabalho persistente do PCO. Obrigado, Ana Rodrigues. O Marco Antônio Pereira de Matos também mandou um outro superchat. Opa! Ele falou aqui que quem está destruindo a campanha do Lula é esse Ranulf Rodrigues do Rede. Né? Os maravilhosos aí que estão controlando a campanha do Lula. Né? Mas, bom,
Vamos adiante, a gente tem outro contato imediato de terceiro grau para passar aqui, né? A gente tem uma foto aí do livro do John Willis e da Marcia Tiburi. O John Willis, ele admitiu receber bolsa da Open Society, Isadora? Exato. Ele, nesse exílio sofrido dele, né? E ele escreveu um livro aí das correspondências com a Marcia Tiburi, amiga dele. E, na verdade, deve ter sido uma troca de mensagem de WhatsApp, né? Só que eu não tive acesso ainda ao livro completo. Infelizmente, nós, como militantes, acho que vai ter que dar uma olhada nesses livros, até porque tem informações aí importantes. Está circulando aí uma pessoa que está lendo o livro, postou, admirada, com a seguinte declaração do John Williams. Bom, amiga, fico por aqui. Ainda sigo com problema de grana porque a renovação da bolsa da Open Society Foundation está agarrada na burocracia. O aluguel está atrasado, mas já conversei com... E aí ele conta aí da dificuldade que ele está passando, porque não caiu o Pix dos Soros. Eu fiquei pensando, será que esse pessoal é tão sem noção de abertamente aí assumir que recebe dinheiro do imperialismo? Continua, você viu o finalzinho? Ou... É muito massa, cara. Onde mais? Lê aí. Aqui, ó. Márcia, eu preciso lhe contar melhor sobre o papel que o querido Pedro Abramovai da OSF, né, que é a Open Society Foundation, teve em minha saída do Brasil, sobre como a OSF garantiu minha dignidade humana e intelectual, bem como o meu trabalho. Eu devo muito a ele, a sua sensibilidade. Não, é verdade, mas quando eu li isso, eu falei, mas, nossa, é fácil, assim, fazer um exílio, que ele mesmo que falou, não, estou sendo aqui perseguido, não sei o quê. Quando você tem aí a ajuda do próprio imperialismo, né? Exato. Você está fugindo do imperialismo, né? Exato. Do próprio imperialismo. E é isso que eu pensei, a vida dele está sendo salva aí pelo imperialismo, mas a população que está se ferrando por conta dessas ONG, por conta desse financiamento, dessa articulação do imperialismo no Brasil, aí o pessoal, né, que se vire aí para pagar seu aluguel, que se vire para comer, para ter água. Não, continuando o que eu estava pensando. Eu não sei se eles acham, se isso foi escapou, ou se eles acham tão normal assim receber dinheiro do imperialismo, receber dinheiro dessas ONGs, porque eu não sei qual que é a ideia do pessoal. O cara está assumindo, olha só, recebendo dinheiro dos Soros, que é muito conhecido por financiar aí golpes de Estado pelo mundo todo. Então, eu não sei, o pessoal se perdeu a noção se é isso mesmo, é normal. Como o próprio Jones Manuel disse, né? Não é porque você recebe dinheiro do imperialismo que você está trabalhando pelo imperialismo. Então, assim, não é porque o seu patrão paga você que você precisa pagar para ele. Você pode trabalhar para qualquer outro patrão, né? Finalmente, você faz o... Eu não sei qual que é o universo que esse pessoal vive. É muito louco, né? Mas a gente vê uma continuação aqui dos contatos imediatos de terceiro grau. Não, isso é... A gente tem também outra figura para falar hoje, Márcio, brevemente, nosso momento abutre. Pode rodar a vinheta, produção? Bom, Isadora, de mulher para mulher, quem é a nossa abutre de hoje? De comunista para comunista. De comunista para comunista. Olha lá ela. Comunista Sofia raiz para comunista Nutella, né? Porque que acontece? A Sofia Manzano, que é candidata à presidência pelo PCB, que seria o Partido Comunista Brasileiro, ela, aproveitando aí para atacar uma declaração do Lula, ela disse que, lendo a declaração nela, por que votar em Sofia Manzano no primeiro turno? 2 pontos. Não basta derrotar Bolsonaro nas ruas.
Temos que fortalecer a luta pelo desarmamento, por uma reforma agrária que produza comida. E aí nas urnas que ela falou, não foi nem nas ruas. Ah, eu falei ruas? Ah, desculpa. É que, tá vendo, na minha cabeça, você só faz alguma coisa se for nas ruas, né? Eu esqueci que, pro pessoal, você derrota o fascismo nas urnas, Ato falho meu. E aí, uma declaração do Lula, que o Lula disse que ninguém vai proibir que o dono da fazenda tenha uma ou duas armas. Bem, a Sofia Manzano, inclusive na bio do Twitter dela, ela fala que é comunista. Só que eu queria saber que tipo de comunista é esse que defende o desarmamento. Ela teria que explicar como que a classe operária vai fazer revolução, ou como que a população vai se defender, inclusive do desarmamento que ela está com certeza aqui falando, do desarmamento dos fazendeiros. Porque a esquerda fala que tem... Eu até vi, né, o pessoal comentando, não sei se é militante, simpatizante do PCB, que tem que desarmar os latifundiários. Mas veja só, isso não vai acontecer, meus caros, desarmar os latifundiários. Isso nunca aconteceu e isso nunca vai acontecer. Então, na verdade, quando o pessoal faz campanha aí pelo desarmamento, estão fazendo uma campanha pelo desarmamento da população, dos trabalhadores. Exatamente. E dos moradores dos campos que sofrem com o armamento dos latifundiários. Que precisam de mais armas. Inclusive precisam de armas, porque eles estão aí sendo fortemente atacados pelos latifundiários. Nós temos o companheiro Magno, que está como candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, justamente para denunciar a violência que eles sofrem da polícia militar, dos latifundiários. E ele fala, nós precisamos de arma, nós precisamos nos defender. O policial vai lá dar 20 tiros na minha casa e eu não tenho como me defender. E aí, essa campanha do desarmamento, ela serve para o desarmamento dos índios, dos moradores do campo. E o Lula deu uma declaração em que ele sabe que o pessoal o dono da fazenda não vai ser desarmado. E, inclusive, no campo é comum que o pessoal tenha arma para se defender, para fazer sua autodefesa. Mas aí o pessoal, para atacar o Lula, né, escancara aí a política reacionária dele sobre o desarmamento, que é muito incoerente com quem se diz aí comunista. Mas certo que esses comunistas que defendem o desarmamento a gente já conhece, né, Uriel? Os stalinistas aí desarmaram a classe operária e foram responsáveis aí pela derrota da revolução com esse tipo de defesa que não tem nada a ver com o comunismo. Perfeito. E bom, com isso, companheiros, a gente vai chegando aqui no final do programa de hoje. Agora a Isadora precisa escolher o super sticker, o vencedor do dia. Só agradecer aqui o último super sticker, ainda dá tempo, companheiros, se você quiser mandar o seu. O Jesus Era Humano mandou um microfone. Aí. Muito obrigado, companheiro. Bom, obrigada. Quem é o ganhador, Isadora? Obrigada a todos os companheiros que contribuíram. Não está aparecendo agora para mim, Uriel, mas eu vi que teve um companheiro que mandou um hipopótamo numa cadeira. Fazendo um drift, foi o companheiro, sou eu. Eu gostei desse, chamou a atenção. Muito obrigada, companheiro. Meus parabéns, companheiro, você é o vencedor da competição intergaláctica de Super Sticker. Os prêmios, só quem ganhou sabe, porque são prêmios secretos, né? A gente não pode espalhar aqui, então você receberá seu prêmio. E eu queria dar um bom dia aí para todos os companheiros. Uriel, só rapidinho, um recadinho. Convidando falar, os companheiros aqui de São Paulo para o adesivaço que a gente vai fazer, colando o adesivo do partido nos carros. Então, no domingo, a gente vai fazer um café da manhã com adesivaço na rua Serrano 108. Então, os companheiros aí que quiserem fazer campanha, ajudar na divulgação do partido, venham tomar um café com a gente. O companheiro Antônio Carlos, nosso candidato a senador, vai estar aqui presente. E aí você toma um café e ajuda aí na divulgação das nossas candidaturas. Maravilha. Bom, é isso, companheiros. Desejo um bom dia a todos. O Reunião de Pauta volta na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Tchau, companheiros.